montar um excelente plano de contas. Por que eu digo excelente plano de contas? Porque é ele que vai nos mostrar se a nossa empresa está no caminho correto ou não. Por que eu digo isso? A maioria das pessoas, quando elas montam um planejamento financeiro, elas têm basicamente assim, ó, receitas, despesas, aí tem aluguel, salário, despesas gerais e o lucro. Ponto. Termina aí. A maioria das empresas tem esse tipo de plano de contas. Só que o que acontece? Ele não nos diz nada. Por que eu digo que não diz nada? Vamos começar pela primeira etapa. A primeira etapa é, pelo menos, se você tem um plano de contas assim e controla, você já está acima de 80% das empresas, tá? 80% por quê? Porque tem gente que nem isso não controla o negócio deles. Pelo menos num plano de contas assim que eu tenho receitas, despesa de salário, aluguel e o saldo, pelo menos eu identifico a lucratividade do meu negócio todo mês. Ponto. Pelo menos eu tenho isso, eu consigo saber a lucratividade dele todo mês, já é bom. Porém, se eu quero ter uma gestão financeira eficiente, eu preciso ter um plano de contas perfeito. E o que é um plano de contas perfeito? Eu tenho que ter as minhas receitas e logo abaixo eu desconto os custos variáveis do meu negócio. O que é os custos variáveis? Custos variáveis são todos os custos da minha empresa que têm relação direta com a minha receita, o meu faturamento. Ou seja, é aquele custo que quando a minha receita sobe, ele sobe também automaticamente. Exemplo, se eu for vender um produto, automaticamente quanto mais eu vendo, mais eu tenho que pagar o meu fornecedor, mais imposto eu pago, mais comissão eu pago. Então, quando eu faço as minhas receitas menos esses custos variáveis, eu faço um subtotal que a gente chama de margem de contribuição. Por isso que eu digo que tem que ter um plano de contas eficiente para ter uma gestão eficiente, que muitos não sabem disso. Aí, quando eu pego as minhas receitas e desconto esses custos variáveis, eu chego num indicador que se chama margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Ela vai me dizer quanto que a venda desses produtos, quanto que a venda desses produtos contribui para pagar o restante das despesas da minha empresa. Olha que indicador importante. Ele me diz quanto que contribui para pagar o resto da minha empresa. Olha só um exemplo que eu vou dar aqui. Se a minha margem de contribuição der, por exemplo, de 10%, significa que sobra 10% para eu ainda pagar minhas contas e tentar sobrar lucro. Ou seja, é quase impossível a minha empresa dar lucratividade nesse cenário. E o que é importante isso? A margem de contribuição vai me dizer dois indicadores fundamentais. Fundamentais vai dizer dois. Ela vai me dizer se eu estou vendendo muito barato ou se meus custos variáveis, que é comissão, imposto, fornecedor, está muito alto. Olhem só, se a minha margem de contribuição está baixa, eu já identifico que meu preço de venda está ruim ou os meus fornecedores eu estou comprando a mercadoria muito elevada. Olhem que indicador F, foda. Olha só que bom esse indicador. Ele já me identifica isso. E quando eu não tenho um plano de contas bom, como esse que eu estou falando para vocês, eu estou num oceano. Eu estou num oceano sem bússola, porque eu posso saber que a minha empresa está com uma lucratividade baixa, ou posso identificar que a minha empresa está em prejuízo, mas eu não sei aonde eu vou reagir, eu não sei aonde eu vou tomar decisão. Agora, com esse plano de contas que eu estou mostrando para vocês, eu já identifico que, meu preço está ruim ou meu fornecedor está caro. Ponto, já identifico isso. Depois da margem de contribuição vem o quê? Vem as despesas fixas. Eu desconto todas as despesas fixas do meu negócio. O que é a despesa fixa? É aquele valor que eu pago todo mês, que indiferente se eu faturo ou não faturo, eu sempre vou pagar. Ou seja, aluguel, contador, salário, que indifere. Se eu faturar 20 mil reais por mês, eu vou pagar. Se eu não faturei nada, eu vou pagar também, porque é uma conta que eu sempre vou pagar, que é a despesa fixa. Depois vem o quê? O que eu chamo de lucro operacional. Quando eu pego receita, tiro os custos variáveis, tiro aqui as despesas fixas, eu vou ter o meu lucro operacional. O meu lucro operacional ele vai dizer o quê? O meu lucro operacional ele vai dizer
se a minha empresa ela é lucrativa ou não. É isso que ele vai dizer. Ele vai me dizer se a minha empresa, descontando toda a operação, ela teve lucro ou não teve lucro. Isso que é importante, o lucro operacional. E abaixo dele, eu vou descontar os investimentos e vou descontar as operações que eu tenho, tanto de entrada de dinheiro quanto de saída, não operacionais. Que aqui entra o quê? Aqui entra, por exemplo, dividendos, retiradas dos sócios, entra aqui empréstimo, tanto entrada de dinheiro quanto saída de dinheiro, e por fim eu vou saber o meu lucro líquido. Isso aqui que é um plano de contas bem estruturado, porque eu vou conseguir identificar no lucro operacional se a minha empresa ela é lucrativa, tá? Isso que ele tem que identificar. Se aqui já está negativo, já tenho que tomar ações em reduzir as minhas despesas fixas ou reduzir meus custos variáveis, ponto. Não tem outra forma, tá? E eu tenho que estar positivo aqui, senão eu quebro. Simples assim, eu vou quebrar se o meu lucro operacional estiver negativo. Abaixo dele, aí sim vem investimentos e essas outras entradas e saídas não operacional. Porque o que eu consigo identificar aqui? Que aqui, quando eu vou investir numa máquina, ela não está na minha operação. Eu não posso levar ela como uma despesa fixa, porque não é todo mês que eu pago. Eu estou realizando um investimento para aumentar a minha receita, mas depois ele finaliza. Por isso que a conta vem aqui embaixo. E as movimentações não operacionais, que aí é retirar dinheiro do sócio, entre outras coisas. Que aqui também é importante, pessoal, porque às vezes a empresa, o lucro operacional dela, o lucro operacional é positivo, mas o lucro líquido é negativo. E aí, às vezes, eu consigo identificar nesse indicador aqui, eu identifico se a empresa fez um investimento mal feito, se o empréstimo que ela fez está matando ela, e também consigo identificar se o sócio está matando o negócio. Então, olha que bacana, eu consigo ver se o sócio está matando o negócio, porque está tirando mais dinheiro do que a empresa automaticamente gera. Então, é um baita indicador esses aí para quem está analisando, tá?